Salve, salve nação! Saudações! Fim de papo! Terminou o jogo aqui agora. Flamengo 1, 0 Internacional. Temos aqui um corte do Linha de Passe da ESPN Brasil analisando esse jogo, o primeiro confronto das oitavas de final. Mengão larga na frente, o placar foi o mínimo, a vantagem é pequena, mas toda vantagem é uma vantagem. Pior foi a vantagem da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo saiu perdendo por 1-0 e teve que buscar o resultado. Venceu fora de casa, mas não conseguiu nos pênaltis. Agora não é diferente, Flamengo larga na frente, vence o Inter por 1-0 e tem a vantagem do empate para jogar na quarta-feira que vem, lá em Porto Alegre. Vamos ver aqui agora o que os comentaristas vão falar de Flamengo e Internacional. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. E a boa notícia é, semana que vem tem a Arrascaeta, porque hoje não tivemos, né? Flamengo fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo não foi tão bom assim, mas tudo bem, vamos lá para o vídeo. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Também o Vitor Birner. Pedro Ivo Almeida, boa noite para você. 1-0 ficou do tamanho da atuação do Flamengo ou podia ter sido mais? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração para você, Zupa, Jean, Birner, fã do esporte com a gente, Calçade já, direto lá do Maracanã. Se a gente olhasse só a perspectiva do primeiro tempo, rapidinho, a gente poderia falar que poderia ter sido mais. A gente olha para o segundo tempo, como o Inter tentou minimamente sair o jogo, como o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo no primeiro tempo pressiona muito, não deixa o Inter respirar, cria a partir da sua pressão, sempre no campo de ataque. Quando o Inter se lança no segundo tempo, o Flamengo precisa talvez construir a partir do seu campo de defesa, tem dificuldade. O Inter consegue neutralizar por ali. Pelo segundo tempo, não fica uma sensação de que poderia ter sido muito mais. E talvez poderia até o Inter, quem sabe, sair lamentando. Pelo primeiro tempo, sim, mas está de bom tamanho. É bom lembrar, esse Flamengo que chega para a Libertadores é um Flamengo que terminou a fase de grupos muito questionado, não conseguia fazer resultado dentro de casa quando era exigido, quando tinha bola, quando tinha que jogar. Talvez uma boa notícia. Preocupação do segundo tempo. E curioso para saber desse jogo da volta em Porto Alegre, porque acho que vai se assemelhar mais ao cenário do segundo tempo. O Inter tendo que jogar. E aí vai ter campo para o Flamengo pensar com calma o que vai fazer. Acho que no segundo tempo o Flamengo não pensou com calma. Se baseou muito na pressão do primeiro tempo para construir o resultado. Construiu. Vitória importante, o Flamengo que em algum momento titubeou, em muitos momentos titubeou na fase de grupos, começa bem o mata-mata. Não começou tão seguro o mata-mata no passado, no retrasado, pelo menos fica essa boa notícia. Fica a boa notícia da vitória, né, Zupac? Mas assim, se não titubeou porque venceu, acho que titubeou um pouco porque não fez o segundo gol, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos, um abraço ao fã de esporte. Sabe que o jogo de hoje me lembrou muito o roteiro do jogo da volta da Copa do Brasil, Flamengo e Galo lá em Belo Horizonte. Não só porque terminou 1-0, mas porque o comportamento do Flamengo foi parecido nos dois. Um primeiro tempo, de fato, muito forte e nessa estratégia a gente está acostumado a ver o Flamengo do Felipe começar os jogos de maneira muito pressionante e essa postura justifica a escalação do Plata com o Bruno por dentro, dois jogadores capazes de pressionar, com o Pedro no banco. É muito importante dentro dessa postura que o Flamengo consiga construir a vantagem, porque o Felipe também está percebendo que o time não está conseguindo manter o mesmo nível de pressão o tempo inteiro. Então você tem que aproveitar o seu momento forte para construir a vantagem e tentar administrá-la, tentar jogar no contra-ataque no segundo tempo, porque o Inter é um bom time. O Flamengo não estava enfrentando um time qualquer. E pelo primeiro tempo a vantagem, no meu entendimento, ela foi do tamanho que deveria ser. O Inter se defendeu bem no primeiro tempo, o Inter cometeu um erro no primeiro tempo defensivo. A proposta foi defendeu bem, menos nesse lance que a gente está vendo. O Bruno com liberdade de cabeça fez gol, foi o único deslize que o Inter teve no primeiro tempo. E um time que assume a postura que o Inter teve na primeira etapa, de defender mais do que atacar, ou quase só defender, mesmo que defenda bem durante quase todo o tempo, ele fica à mercê de um momento em que ele não defenda bem, que foi o que aconteceu, e toma o gol. No segundo tempo o Inter foi pro jogo, mas o Inter começou bem no segundo tempo, o Bernabé jogando bastante, saindo bastante, mas o Inter melhorar do primeiro pro segundo tempo não refletiu em o Inter ter muitas chances de gol, né? Mesmo o Inter jogando
jogando mais, jogando no campo de ataque do Flamengo, foi o Inter que incomodou muito pouco o Rossi, né? Então, no segundo tempo, era o Inter que tentava atacar, mas não criava chance, e o Flamengo que tentava ter o contra-ataque, mas errava muitos passes no setor ofensivo. Então, no segundo tempo, a vitória foi justa e a margem foi justa. Embora o Inter tenha atacado mais no segundo tempo, no meu entendimento, o melhor desempenho das duas equipes, dentro das propostas assumidas, foi no primeiro tempo. E foi no primeiro tempo que o confronto se decidiu. Hoje, para a semana que vem, está aberto. Não, aberto não. Abertíssimo. Sim, teremos um jogo abertíssimo no Gigante da Beira-Rio. Agora, impressionante, né, Birner, como esse Flamengo desenvolveu essa parte da bola parada, né? Que a gente já fala, claro, defensivamente, já vem evoluindo faz tempo, mas ofensivamente, como o Flamengo tem decidido seus jogos na bola parada. E não é uma pobreza de repertório, não. É ter mais um item à sua disposição no repertório que está resolvendo as paradas, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, ao Zupac, Jean, Calçade, os fãs das fãs do esporte. Esse tem sido o ponto mais forte do Flamengo para fazer gols. Jogada muito bem treinada. Somado a isso, um time muito regular, que quase não oscila na parte defensiva. É óbvio que em alguns momentos do jogo dá alguns espaços, mas você pega jogo para jogo do Flamengo, o Zupac falava, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro e comparava com esse. São jogos realmente parecidos. Se você pegar a maior parte dos jogos do Flamengo, são jogos muito parecidos, porque a equipe já tem uma dinâmica de jogo estável. É um time que oscila muito pouco, a gente não vê atuações nem espetaculares, como alguns torcedores queriam, nem atuações ruins. Mas sempre é muito difícil jogar contra o Flamengo. Eu concordo que o confronto está aberto, eu acho que a diferença por um gol reflete exatamente a diferença de jogo das equipes. Isso tem muito a ver com o que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, quando foi superior. No segundo tempo o jogo foi equilibrado, talvez o Inter até um pouco melhor, porque achou mais espaço, mas a finalização das jogadas, eu não estou falando só o chute no gol, o passe para o chute no gol, mal executados, né? Aí a gente pode até discutir algumas decisões do Roger de escalação, se elas foram certas ou não foram. A gente fala isso durante o programa. Como as do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre brasileiros, oitava de final, tem rivalidade em jogo, tem pro Inter a temporada, a chance de título única, de verdade da equipe em alguma coisa grande. Então, eu acho que pro Flamengo tá bom. Pro Inter nem tanto, mas eu concordo que está aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, assim. Não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui e deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Que as escolhas aí para a saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente uma coisinha. Tudo que... E até um risco. Foi assim contra o Galo, foi assim em outros momentos. Até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali. E foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim. E acho que entre prós e contras, a tabela do brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade,
qualidade, jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar. E tô com o Zupac. Eu acho que, apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então, acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa. E sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro. Se a gente for olhar de maneira geral, houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele. Toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba. E aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer. Acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas... mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar. E são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Visa, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você... fala, por exemplo, Carrascal, chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muito a cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra, acho que foi antes, não sei se foi o jogo contra o Mirassol. O primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no final foi contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. Por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, e é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade de pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim, Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Porque trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiveram inconsistente, quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. E digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito
efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuelino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha, que irá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali, sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter, mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar, partiu de sufocar e é uma característica dele, e não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou. Sim. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo. Então, assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito, no primeiro momento, essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o Jean falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas é que queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco ali, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação que talvez... E partindo do Calçade está com a gente, E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixando no banco, também para ter um início mais pressionante, e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? Uma atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era uma possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem o jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, o Carrascal um pouco mais adaptado, o Saúl Ñíguez, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo, o ideal da equipe, que era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam, então é um Flamengo diferente, que eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone,
Não dá para jogar com essas referências no Flamengo. E ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado, assim, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados. Não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início, não dá. Nem o Saúl Ñíguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado. Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho. E quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. E o Inter esperando demais. Porque quando você tem o Tabata, Alan Patrick, o Richard e o Wesley, não dá para ter esses jogadores apenas como marcadores. É importante que eles se dediquem, mas com a posse de bola o Inter tinha que jogar. E só buscou isso no segundo tempo. Em Porto Alegre vai ter que ser muito diferente. É pressão de torcida, o Inter vai para dentro da área. Finalzinho do jogo também talvez mostre um pouquinho do que vai ser o Inter no jogo da próxima semana. O Flamengo ainda não levou, o resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança, porque pode fazer 1-0, pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Cara, eu fiquei quieto o vídeo inteiro e deixei para falar no final, né? Porque eu não quis interromper essas análises pós-jogo, tá bom, galera? Não precisa agradecer, tá? Eu fiz isso porque eu quis, tá bom? Não precisa agradecer. Flamengo larga na frente do Inter nas oitavas da Libertadores e a vantagem é mínima. Só que, cara, toda vantagem é uma vantagem. Veja bem, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu o jogo em casa e teve que buscar o resultado fora, né? Ele até buscou o resultado fora, levou para os pênaltis, mas infelizmente nos pênaltis não passamos. Agora, galera, o Flamengo só precisa de um empate fora de casa. E detalhe, vamos ter a volta Bruno Henrique fez o gol, né? Vamos ter a volta de Arrascaeta, que estava suspenso nesse jogo. Bem, o que dá para tirar de positivo desse jogo e o que nós podemos pontuar como negativo? Cara, o primeiro tempo foi muito bom, eu tenho até aqui os dados. O primeiro tempo, o Flamengo teve 73% de posse de bola, finalizou 8 vezes contra o gol do Internacional e teve 333 passes contra 122 passes do Inter. O Internacional teve 27% de posse de bola, finalizou uma vez só, cara. Uma vez. Aí no segundo tempo, mudou, né? Porque o Inter perdendo, tenho que ir pra cima. Tenho que tentar buscar um gol aqui. O Flamengo parece que, eu não sei se voltou cansado no segundo tempo, não deu para entender muito bem. Mas o Inter veio para cima. No segundo tempo, o Inter teve 41% de posse de bola só, tá? O Flamengo ainda continuou superior. Chutes no gol. No gol não, total de chutes, tá? 4 no segundo tempo. No goleiro, 1, só 1. Então, o Flamengo no segundo tempo deu 2 chutes e uma defesa do goleiro deles, né? O Flamengo no segundo tempo foi inferior. Só foi melhorar um pouquinho depois que o Felipe Luiz mexeu no time, né? Colocando os reforços. Eu achei que o Felipe Luiz demorou demais para mexer no time, galera. Não sei vocês aí, mas a minha impressão era que ele tinha que ter mexido antes, cara. Ali por 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, né? Ter colocado os jogadores que entraram. Então, assim, eu não sei se o Felipe Luiz estava muito confiante nos jogadores que estavam em campo, mas o rendimento caiu, né? A intensidade caiu, a marcação continuou boa lá atrás, mas o Flamengo correu um risco só, né, cara, ali no finalzinho do jogo, né?
eu fiquei um pouco preocupado com isso, galera, mas graças a Deus conseguimos segurar essa vantagem mínima, que é uma vantagem, né, cara? Poderia ter sido melhor? Poderia. Se tivesse feito 2-0 seria melhor. Aquela finalização do Everton, de quem que foi? Luiz Araújo, perdão. Aquela finalização no finalzinho do jogo ali, já nos 40 e poucos minutos do segundo tempo, do Everton, do Luiz Araújo. Porra, tô confundindo os caras. Do Luiz Araújo, que o Rocher fez uma defesa, né, importante para eles, seria o segundo gol, mas a bola foi em cima dele, né, cara? Mas é isso, galera. Eu só estou preocupado agora com o que o Felipe Luiz vai fazer no fim de semana contra esse mesmo Internacional. E o que o Internacional vai fazer fim de semana, né? É porque eles vão querer jogar a vida na quarta-feira que vem para tentar eliminar o Flamengo. Fazer um gol, levar para os pênaltis, sei lá. E o Flamengo tem que ser inteligente, cara. Tem que pôr um time totalmente diferente em campo no domingo. Nem que perca o jogo. Nem que perca o jogo. O mais importante, cara, é o jogo da quarta-feira que vem. Libertadores, né? O Flamengo tá liderando o Brasileiro com 3 pontos de vantagem. Mesmo que acontecer aí uma derrota, ele não vai perder a liderança, mesmo assim. Então, acho que o Flamengo tem que poupar todo mundo que jogou hoje e colocar time reserva contra o Inter no domingo. E daí, na quarta-feira que vem, jogar com força máxima. Porque esse jogo, eu tenho certeza que eles vão descansar também fim de semana. O Inter deve pôr um time reserva também para jogar com força máxima na quarta-feira. Eu acho que vai acontecer isso aí, cara. E o Flamengo tem que fazer a mesma coisa. O reserva do Inter contra o reserva do Flamengo, quem que é mais forte? Flamengo, né? Mesmo lá no Beira-Rio dá para vencer lá, ou empatar que seja. O empate não é mau resultado se o Flamengo poupar todo mundo para fazer uma mobilização para o jogo de quarta-feira que vem. Então, tem que ser estudado isso, né? E eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Os dois times vão entrar com time reserva no domingo pelo Brasileirão. E que vença o Flamengo, né, cara? Os dois times reserva, né? Valeu, nação, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!